Adriano Rubens, boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians se tem jogador para chegar. O Vitinho precisa ser inscrito nessa segunda-feira, até porque é grande a chance de o Corinthians não conseguir fazer o pagamento dos 34 milhões de reais que deve ao Santos Laguna. E com o não pagamento nessa segunda-feira, o Corinthians inicia a terça-feira com o transfer ban. Seninha Pereira, Nicola, você falou semana passada que o patrocinador ia pagar a dívida do Corinthians do transfer ban e ainda não pagou. Seninha, a Master, patrocinadora Master do Corinthians, se ofereceu para fazer a quitação ou para ajudar. Para falar a verdade, a expressão certa é para ajudar no salário, no pagamento dos 34 milhões de reais. Só que a Esportes da Sorte não tem os 34 milhões de reais todos. O Corinthians precisaria ajudar com parte da grana e o Corinthians não tem para completar. Então, nesse exato momento, o Corinthians não conseguiu os 34 milhões de reais. A patrocinadora topa antecipar uma parte, o Corinthians precisa encontrar a outra parte. O prazo para quitação se encerra nessa segunda-feira à noite. Se não fizer o pagamento, o Corinthians deve sofrer o transfer ban, que é aquela punição na FIFA, tá bom? Com o impeachment do Augusto Melo, quem pode ser o novo presidente do Corinthians? Anderson, muitas explicações. Com a saída do Augusto, vai se convocar uma eleição apenas para o mandato, até o fim do mandato do Augusto, ou seja, até dezembro de 2026. Até por isso não há necessidade da participação dos sócios na escolha desse novo presidente, tá? E aí os candidatos vão se lançar, o Romeu Tuma Júnior, como presidente do Conselho Deliberativo, vai programar uma votação no Conselho e o Conselho vai eleger o seu novo presidente, tá? O Osmar Stabile certamente será candidato, ele que é o presidente interino do Corinthians desde o afastamento em maio do Augusto, e a gente deve ter pelo menos um ou dois candidatos de oposição, acho que não foge muito disso. Lincoln, ex-Bragantino, livre no mercado, bom reserva para o Garro no Corinthians. Ele já oscilou bons e maus momentos, né? Não é um cara muito constante e tal. Com a camisa do próprio Red Bull Bragantino, apresentou bons e maus momentos, altos e baixos. Eu não sei se eu faria muito esforço. Vou dizer novamente, a empresa Ambev vai comprar o nome do estádio do Corinthians. Nicola, vou querer minha parte. Na notícia, no furo ou na parte da Ambev? O Caio traz uma informação, né? Só para lembrar, na semana passada, não lembro quem, mas alguém me perguntou, deixa eu ver até se eu consigo buscar aqui nas minhas... Porque eu mandei mensagem para uma pessoa do Corinthians, a gente estava fazendo live aqui, aí alguém perguntou, Nicola, tem alguma chance de o Corinthians trocar o name rights do estádio? Aí eu mandei mensagem para um dirigente do Corinthians, e o dirigente, foi o Matheus Cavalcante quem perguntou se tinha alguma chance da Arena do Corinthians mudar de nome. Matheus Cavalcante, tá? Foi um superchat. Aí eu perguntei para um dirigente importante do Corinthians, alguma chance de você trocarem os name rights na Neoquímica? Sim, estamos estudando. Chegando uma grande proposta, faremos negócio. Então o Corinthians admite tratativas. A partir de setembro, a multa, que é de 180 milhões de reais, no acordo com a Neoquímica, ou melhor, com a Ipera Pharma, que é a dona da Neoquímica, essa multa cai para 70 milhões de reais e é baseado nisso que o Corinthians não descarta fazer negócio, tá bom? Boa noite, Nicola. O Corinthians vai trazer algum jogador? Pedro Henrique, o Vitinho deve ser anunciado nessa segunda-feira. Já está em São Paulo, já passou por exames médicos, já tem tudo acertado por um contrato até o fim do ano que vem. Jogador que tinha uma proposta maior do Fluminense, mas preferiu jogar no Corinthians porque nas conversas dele, na religião, então, e tudo mais, ele foi orientado a não ficar no Rio de Janeiro. Não sei por que cargas d'água, mas a decisão dele era de jogar no Brasil, mas não no Rio. E aí, mesmo com uma proposta menor do Corinthians, o Vitinho acabou fechando com o Timão. Reforço de ataque, o Corinthians buscava pelo menos um, mas ele quer dois atacantes de lado de campo, tá bom? Hora de falar sobre o Corinthians, que acertou o empréstimo de dois atletas nesse domingo, dia seguinte ao afastamento em definitivo de Augusto Melo. O Corinthians emprestou Léo Maná e Diego Palacios. O Léo Maná, que é lateral direito formado na base do clube, vai defender o Criciúma até o fim da temporada. Já Diego Palacios, que havia sido contratado do futebol dos Estados Unidos e que praticamente não jogou vestindo a camisa do Corinthians por conta de uma série de lesões, será reforço do Karpat da Ucrânia, também por empréstimo. O Corinthians busca diminuir sua folha e, mais do que isso, abrir espaço para jogadores mais úteis. Por exemplo, o Léo Maná não conseguia nem ser o reserva imediato do Mateuzinho na lateral direita, quem vinha quebrando o galho
quando o Mateuzinho não podia jogar, é o zagueiro Félix Torres. Em relação ao Palácios, quarta opção da lateral esquerda, ele estava atrás de outros 3 jogadores, o Angeleri, o Hugo e o Matheus Bidu. A partir de agora, com a saída desses atletas, o Corinthians pretende buscar novos reforços, só tem aquele grande problema. Nessa segunda-feira vence o prazo para que o Timão se acerte com o Santos Laguna, dívida de 34 milhões de reais pela compra do Félix Torres. Se não houver o pagamento, e dificilmente esse pagamento vai acontecer por falta de dinheiro, o Corinthians sofre o transfer ban que o impede de registrar novos atletas. Quero falar agora sobre um fenômeno no Corinthians. Foi dessa maneira que Zidanilo, ex-técnico da base do Timão, se referiu a Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, aquele mesmo vendido para o Chelsea, mas fica no Corinthians até a metade do ano que vem. Nessa quarta-feira participei do Arena SBT e a gente recebeu o Zidanilo por lá. E aí, depois de 3 anos e meio trabalhando na base do Corinthians, eu perguntei, e aí, Danilo, qual jogador da base te chamou mais atenção e que pode explodir no profissional? Danilo se referiu ao Denner como um fenômeno, como alguém com quem, o melhor com quem ele já trabalhou nos tempos de base do Corinthians, e olha que passou muita gente boa nas mãos do Danilo, por exemplo, o Murilo hoje no Nottingham Forest, Robert Renan, o Breno Bidon, entre outros. O Danilo fez excelentes referências e elogios ao lateral esquerdo, que já está vendido para o Chelsea, operação de mais ou menos 10 milhões de euros, ele se muda assim que completar 18 anos, isso acontece em fevereiro do ano que vem, mas como a janela em fevereiro vai estar fechada, o Corinthians vai poder utilizar o Denner até a metade de 2026. Pro Danilo, num clube mais organizado, e o Denner já estaria atuando no time de cima, no profissional, e sendo bastante bem aproveitado. Vale a lembrança de que mesmo com 17 anos, ele já é titular absoluto no Sub-20. No ano passado, quando tinha só 16 anos, ele também jogava no Sub-20, alguém completamente fora da curva, de enorme potencial e muito talento. E o que mais chama a atenção é que o Corinthians tem esse fenômeno na base para a lateral esquerda e no profissional tem 4 jogadores. Se você olhar bem os 4, nenhum deles goza de prestígio junto ao torcedor ou tem a confiança da Fiel. São eles o Angeleri, que é o menos pior, o Hugo, que tem muitas dificuldades, o Bidu, que é horroroso, além do Palácios, que está sendo negociado. Bora falar agora sobre o Corinthians. Ronaldo Fenômeno está no mercado procurando investidores para colocar dinheiro no timão. Não é novidade que o Ronaldo gostaria de comprar a SAF do Corinthians, mas ele já percebeu que essa ideia não vai prosperar tão cedo. Qual que é a estratégia do ex-atacante do Corinthians? Encontrar gente com muita capacidade financeira que possa aplicar esse dinheiro no clube, tendo o Ronaldo como um porta-voz e alguém que ajude nas decisões. Vale a lembrança de que o Timão hoje tem 2 bilhões e meio de reais de dívida, a maior dívida do futebol brasileiro. A possibilidade de SAF virou algo fora de cogitação. O Corinthians tem tido toda a dificuldade do mundo em pagar suas dívidas. Nessa última quinta-feira, por exemplo, venceu um prazo para quitação da primeira parcela de um grande acordo com a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas. O Corinthians não tinha 4 milhões e meio de reais para fazer essa quitação. A promessa do Corinthians é de que até terça-feira, última data para apresentação do boleto pago, o Corinthians vai conseguir esse dinheiro. E para evitar novas situações como essa, é que o Ronaldo busca investidores no mercado. Resta saber como é que Gaviões da Fiel, sócios e conselheiros vão lidar com essa ideia caso o Ronaldo apresente de fato investidores. Quero falar agora sobre o Corinthians, péssima notícia. O Timão não conseguiu chegar a um acordo com o Santos Laguna, clube mexicano para quem deve 34 milhões de reais. O pior é que o Corinthians tem somente até segunda-feira à noite para fazer a quitação dessa grana, se não sofrerá um transfer ban. O que é o transfer ban, Nicola? É aquela punição imposta pela FIFA que impede o clube de registrar novos jogadores. O Corinthians tentou ao longo de toda a semana convencer o Santos Laguna a prorrogar o pagamento dessa quantia. Queria pagar uma parte à vista e o restante parcelado. O Santos Laguna, por conta do inconveniente causado pelo Augusto Melo, que prometeu uma série de coisas e não cumpriu nada, não está disposto a fazer novo acordo. O atual presidente, Osmar Stabile, ainda tem a esperança de que com a confirmação de um impeachment do Augusto, nesse sábado possa retomar as negociações e o Santos Laguna se convença a facilitar o pagamento desses 34 milhões. Importante lembrar que durante a semana foi especulada a possibilidade de a patrocinadora master do Timão antecipar o dinheiro, mas a grana que estaria à disposição do Corinthians não chega aos 34 milhões de reais exigidos pelo Santos Laguna pela venda do Félix Torres. Para completar, o jogador ainda é horroroso.
Então, diante desse cenário, o que o Corinthians tem é a possibilidade de inscrever o Vitinho, registrar o Vitinho no BID, Boletim Informativo Diário, assim que possível, e se precisar e quiser contratar mais alguém, vai precisar fazer esse registro até segunda-feira, sob o risco de não conseguir registrar esse atleta, a menos que se acerte com o Santos Laguna. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero registrar que Romarinho, hoje no Vitória, foi perguntado depois da derrota para o São Paulo nesse sábado no Morumbi, se ele teve a oportunidade de voltar para o Corinthians depois de rescindir seu contrato lá no mundo árabe. Romarinho fez ele até chegou a dizer que foi procurado sim, depois ele mesmo se desmentiu, admitindo que nunca foi procurado pelo Timão. Cheguei a contar para vocês que o Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians, foi o grande responsável por vetar qualquer possibilidade de acordo. Hora de falar sobre o Corinthians, vou colocar fim a um mistério criado pelo Timão nos últimos dias. Os corintianos que estiveram recentemente na Neoquímica Arena se depararam com um cronômetro regressivo com uma série de números gigantes. Já deu para perceber que a contagem regressiva fazia referência a 1º de janeiro de 2030. Mas qual o motivo desse painel e dessa contagem regressiva? É sobre isso que eu quero tratar agora. O Corinthians criou um pacto para ter um futuro sustentável. E uma série de ações foram criadas para garantir solidez financeira para o Corinthians, para que em 2030 o Timão chegue saneado e capaz de investir mais do que todos os clubes de futebol no Brasil. Esse projeto vai ser apresentado com mais detalhes antes da partida contra o Fortaleza, marcada para as 4 da tarde desse domingo na Neoquímica Arena. Vai haver uma apresentação dos dirigentes corintianos e a gente vai entender mais detalhes. Mas essa contagem regressiva já dá para dizer que faz parte de um pacto para um futuro sustentável no Timão. Corinthians, que passa por enormes dificuldades financeiras, é hoje dono da maior dívida no futebol nacional, cerca de 2,5 bilhões de reais. Há uma série de ideias, entre elas de criar um fundo de investimentos para pagamento da Neoquímica Arena. Há também torcedores sugerindo a criação de uma SAF que envolva apenas torcedores do clube, enfim, uma série de debates, e a gente vai entender um pouquinho mais das estratégias dos dirigentes alvinegros a partir dessa tarde. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Thiago Almada e Lucas Perry virarem reforços de clubes brasileiros. A pergunta tem a ver com o fato de que o time deles, o Lyon, foi rebaixado no tapetão lá na França. O Lyon acabou sendo rebaixado para a 2ª divisão pela Direção Nacional de Controle e Gestão do Campeonato Francês, tudo por causa do caos financeiro do clube de John Textor. Vale a lembrança de que na metade da temporada, ou seja, lá no mês de dezembro, o Lyon já havia sido proibido de contratar jogadores e aventou-se a possibilidade de um rebaixamento por conta da situação financeira do clube. Se não melhorasse, o time seria rebaixado. Dentro de campo, o Lyon passou bem longe do rebaixamento e a chegada do Almada fez com que o Lyon se tornasse um dos principais times do retorno. Mas a decisão está tomada. O Lyon recorreu, vai tentar alguma mudança. E a partir daí começaram a especular. E aí, será que o Almada e o Lucas Perry não podem voltar ao Brasil? O Almada e o Perry fizeram sucesso com a camisa do Botafogo e a partir daí estariam à disposição do mercado. Consultei empresários e representantes dos dois jogadores e dá para assegurar que a chance é zero. Hoje o Thiago Almada, 24 anos de idade, é um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu. Não só pelo que fez com o Lyon, mas principalmente pela forma como tem se comportado na seleção argentina. Muitas vezes, na ausência do Messi, o Almada chamou a responsabilidade e se tornou o craque da equipe. Já o Lucas Perry foi titular absoluto do Lyon e em outros tempos, coisa de última janela, o John Textor chegou a recusar 2 propostas da Premier League. Então a situação é bem clara. Se o Lyon não conseguir reverter a decisão e tiver de fato de disputar a 2ª divisão, a tendência é que Almada e Perry sejam vendidos. Mas esses negócios vão acontecer com clubes gigantes do futebol europeu por cifras completamente incompatíveis com a realidade do futebol brasileiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.